As categorias de base do Corinthians sempre dá pra piorar. Vocês se lembram do William Magesi, zagueiro promissor do Corinthians, saiu de graça numa rescisão contratual e que inclusive foi até elogiado pelo Ramon Dias antes de sair do Corinthians? Bem, as coisas conseguem piorar e muito. Esse aqui é o Denner, lateral esquerdo do Corinthians, 16 anos, considerado extremamente promissor e que é convocado para as categorias de base da seleção brasileira desde os 15 anos, formado na base do Corinthians e que vai ser vendido para o Chelsea por 12 milhões de euros. Ou melhor, deixa eu corrigir, não é 12 milhões de euros, é 8 milhões de euros e alguns aditivos que podem chegar a 12 milhões de euros. Sabe por que o Corinthians vai vender um lateral tão promissor por um valor tão baixo? É muito simples. O Corinthians estipulou uma multa rescisória para ele irrisória de 10 milhões de reais para o mercado nacional. E por medo de perder o jogador para o mercado nacional, eles preferiram vender o lateral para o Chelsea já nas categorias de base com 16 anos de idade por uma mixaria. Mas isso tudo é engraçado, porque quando eu falei do William Mangese, uma série de pessoas me falaram que o zagueiro não era tão bom, que eu tava defendendo a renovação e transparência. Mas aí sabe o que é o curioso? Que o contrato do Denner tem uma multa irrisória, mas sabe quem fez o contrato dele? A gestão Augusto Melo. Sabe quem foi o responsável por conduzir essa contratação? Justamente o Claudinei Alves, diretor da base do Corinthians. Eu quero mais é que a renovação e transparência chegue ao fim dentro do Parque São Jorge, mas quando eu digo que boa parte das gestões do Corinthians e quem tá lá dentro só quer o bem deles mesmo, é pra mostrar pra você que a torcida do Corinthians precisa prezar pelo seu maior patrimônio, que é a própria torcida e o clube. A gente precisa cobrar desses caras, não precisa levantar escudo pra dizer que o Augusto Melo tem uma gestão perfeita. O Augusto Melo erra e erra muito em outras questões que não tenham sido contratar o Fabinho Soldado e o Fred Luiz pra tocar o futebol profissional do Corinthians. A base do Corinthians segue sendo sucateada. Quando eu disse que perder depois de 20 anos de invencibilidade na fase de grupos da Copinha não era normal, que o movimento de clubes formadores ter excluído o Corinthians não era um negócio normal, as pessoas me disseram que eu estava defendendo a renovação e transparência. Eu quero mais que a RT se exploda, mas no final das contas, todos eles não querem o bem do Corinthians. E quando eu digo isso, eu digo com sinceridade, olhando pro retrospecto do que o Augusto Melo tem feito, olhando pro retrospecto do que a Renovação e Transparência fez, do que outras gestões fazem, do que o Romeu Tuma tem feito dentro do Parque São Jorge. O Corinthians só tem como maior bem e único bem a torcida, e é a gente que tem que fazer o trabalho por todos eles.